Então, boa noite, prof. Meu nome é Erika Alberti Becker, como podem ver ali, sou aluna, então, do curso de Artes Visuais e fiz meu estágio obrigatório curricular 2, que é o estágio de observação e regência em séries iniciais e finais. Então, a apresentação. Já falei, como eu disse meu nome, a disciplina é estágio curricular obrigatório 2, a minha área de concentração foi História da Arte no contexto escolar. O tema Consciência Negra, o qual foi debatido com a professora mesmo da sala, e ela queria que eu trabalhasse, então, o tema Consciência Negra, o Dia da Consciência Negra. Justificativa. Foi um trabalho muito interessante com o tema Consciência Negra. Teve vários pontos positivos e vários pontos negativos. Um dos pontos positivos foi o interesse que todos tiveram e a capacidade de criação que tiveram. E um dos pontos negativos foi alguns resistirem à atividade. O que é esse resistirem? Vamos dizer, a sala tinha 23 alunos. De 23 alunos, 2 se sentiram... toda sala tem, né? Isso, se sentiram... rebeldes, digamos assim. Eles não queriam fazer atividade. É muito difícil. Eu não consigo. Então, eu tive que ter mais um foco nesses 2 alunos, principalmente, para que eles conseguissem desenvolver a atividade corretamente. Os pontos positivos foi a criação que eles tiveram, a parte criativa deles é bem aguçada. Por mais que esses 2 alunos dissessem que eles não conseguiam, mas eles são bem interesseiros, assim, com as atividades, quando a gente propõe algo novo, eles recebem bem, sabe? Os objetivos: compreender o porquê existe essa data comemorativa no Brasil, que na verdade não se chama, se chama comemorativa, mas no meu ponto de vista é uma data reflexiva, porque é onde a gente tem que refletir, né, sobre os atos da gente, com o colega também. Refletir o porquê se deve trabalhar em sala de aula essa data, que muitos professores passam batido, muitos não querem trabalhar, muitos mal passam por esse conteúdo. Então, assim... Opa, apareceu meu dedo ali, calma aí. Então, assim, identificar o que é o preconceito, racismo, se eles já vivenciaram, então, e desenvolver a criatividade, como eu falei, era uma turma bem criativa, uma turma bem aguçada nessa parte. Fundamentação teórica. Um dos principais, a qual pesquisei, foi o Zumbi dos Palmares, que é devido a ele que, então, ocorre a data no Brasil. A citação que mais me chama a atenção que ele utilizava é chegada a hora de tirar nossa nação das trevas da injustiça racial, pois foi ele, né, quem lutou para o fim da escravidão, pondo em risco sua própria vida. Tanto é que essa data, 20 de novembro, ela é criada bem no dia da sua morte, onde foi encontrada, né, não bem no dia de sua morte, mas onde foi encontrada a cabeça sua e foi levada até uma praça. Outra autora é Rosa Clark e o Nelson Mandela. São 2 pessoas bem conhecidas e coração gigante, né? Todos conhecem, principalmente Nelson Mandela, do Apartheid. É muito reconhecido por ter sido julgado injustamente e mesmo sendo negro, ele conseguiu, né, conquistar sua presidência. Ele sofreu muito, a cela que ele ficava, ele tinha 1,70 m, 1,80 m, se eu não me engano, ele ficava em uma cela de 1,5 m. Então, ele foi uma pessoa que sofreu, mas ele mostrou que não era a cor, né, dele que iria definir seu caráter. Metodologia. O presente estágio foi realizado através do seguinte tema: Dia da Consciência Negra. Então, como eu disse, foi escolhido pela própria professora de sala. As atividades foram criar bonecas abaiomis. O que são as bonecas abaiomis? Mais pra frente, vocês vão estar vendo a imagem da boneca, né? A criação. E como que eu achei elas? Eu participo de alguns grupos e eu nunca havia visto a imagem de uma boneca abaiomi. Eu apenas vi nesse grupo. Qual é o sentido? A boneca abaiomi é um símbolo de resistência dos negros. Então, as mães, né, nos navios negreiros, quando estavam sendo transportadas para o Brasil, elas, no caso, elas vinham com seus filhos, sabiam que iam ser
separados, rasgavam um pedaço dos seus tecidos de roupas, fazendo com nós bonequinhos e bonecas, chamados abaiomis, para dar para os seus filhos, para acalentar a sua dor, sua angústia que eles tinham. Nas aulas, as atividades foram desenvolvidas após o debate e a contação da história, né? De o que eram as bonecas abaiomis e qual é o significado. A pesquisa feita foi através de alguns artigos e alguns relatos, pois não tem muitas citações, não tem muitos artigos, tá? Que se fala sobre a consciência negra. Isso pelo que eu pesquisei, a não ser que eu estava em um lugar errado. Observação. Então, aqui é onde a gente vai contar um pouco sobre a escola, bem básico. Então, a escola fica na Avenida Enio Lopes de Albuquerque, bairro São Carlos, aqui na cidade de Monte Carlo, que é a cidade mais próxima da onde eu moro no interior de Campos Novos. A escola é EBM Ercidic, que significa Escola de Educação Básica Municipal Ercidic, ela é uma escola municipal. A diretora é Daniela Ribeiro da Silva e a secretária é Alessandra Schaefer. A escola municipal ela tem cerca de 1.329,40 metros quadrados e conta com cerca de 30 funcionários, incluindo professores, administrativo, limpeza e cozinheiras. Aqui a gente tem, então, um plano de aula dos quais muitos foram trabalhados. Esse é um de 5. Eis aqui um dos 5 planos de aula, trouxe ele para mostrar como ocorriam as aulas, a atividade proposta para eles. Além da conversa, foi criar as suas próprias abaiomis, como eu já falado, que são símbolos da resistência negra. Os pontos positivos foram o interesse da maioria dos educandos e foi algo que interessou muito a eles. Então, aqui a gente tem as imagens das bonecas, criadas por eles mesmos. Nessa imagem ao lado, vemos atividades propostas aos alunos, que é a confecção das bonecas, mas falando de todas as observações e turmas, a qual mais me identifiquei foi a 9º ano, em qual era muito receptiva e atenciosa a todos, muito educados, né, em geral. Não que as outras turmas não fossem, mas o 9º ano ele tinha uma energia surreal, a qual me ligou muito. Então, aqui temos as referências. Aqui vai o link da apresentação que eu vou mandar depois. E a frase que eu termino é: respeito não tem cor, tem consciência. Escolhi essa frase devido ser muito ligada ao tema escolhido por mim. Muito obrigada.